livres que decidiram servir e escravos que acham que são livres. Nós vamos fazer menção deste tema algumas vezes no decurso da leitura e exposição da palavra de Deus. Falaremos sobre isso. Eu quero começar fazendo menção em forma de interrogação. Você é livre ou escravo? Você é livre ou escravo? Talvez alguém esteja pensando, é claro que eu sou livre. Não responda tão rápido. A resposta não é tão óbvia assim. Como lemos no Evangelho de João, capítulo 8, o Senhor Jesus Cristo, conversando com judeus de sua época, sugeriu que eles eram escravos e disse que precisavam de libertação. Eles não entendiam assim. Disseram que nunca haviam sido escravos. O Senhor Jesus Cristo, então, disse que eles eram escravos do pecado e que Ele mesmo, o Senhor Jesus, é quem os poderia libertar. No texto de hoje, vamos lidar com pessoas livres aos olhos de Deus, mas que decidiram servir. Bem como com pessoas escravas aos olhos de Deus, mas que achavam que eram livres. Eu faço mais uma vez a pergunta, acrescentando uma parte. Aos olhos de Deus, você é livre ou escravo? Agora a pergunta ficou mais completa. E nos mostra que a resposta a ela não é tão óbvia assim. Aos olhos de Deus, você é livre ou escravo? Nós vamos ler o texto com algumas explicações à medida que formos lendo, e em seguida eu darei alguns detalhes de algumas personagens ou as personagens principais deste texto, detalhes que não ficam tão óbvios assim numa primeira leitura. Falaremos sobre um general escravo que é tornado livre. Falaremos sobre uma menina escrava livre, tão abençoadora. Falaremos sobre um rei escravo de seu conforto e de sua segurança. Falaremos de um profeta livre que se satisfazia em Deus. E falaremos de um aprendiz de profeta escravo, embora vivesse em um ambiente de libertação. Será um sermão de 5 pontos. Procurarei ser rápido. Aos olhos de Deus, mais uma vez faço a pergunta: você é livre ou escravo? Vamos começar então a leitura do texto da palavra de Deus, segundo Reis, capítulo 5, versículo de número 1. O texto diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito. Por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Vamos permanecer no versículo 1 por enquanto. Vamos permanecer aqui neste versículo fazendo alguns esclarecimentos. A patente de Naamã correspondia ao que conhecemos hoje como general. Ele era comandante do exército do rei da Síria. A patente mais alta quando se trata de militarismo, quando se trata de exército. Em uma guerra, o general é o responsável pelo comando de um exército inteiro, com grandes formações. Artilharia, infantaria,
cavalaria. Naamã era comandante do exército do rei da Síria. Gozava do respeito e da admiração do rei, devido a seus serviços prestados, devido a seu histórico. O texto vai dizer nesse sentido, mostrando que ele era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. E aqui a gente chega num ponto interessante. A gente observa que as vitórias alcançadas por Naamã, comandando o exército do rei da Síria, mesmo contra Israel, eram vitórias dadas pelo Senhor. Deus usava o exército da Síria, comandado por Naamã, até mesmo como correção para o povo de Israel. O cavalo prepara-se para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Diz Provérbios 21, versículo de número 31. Então o texto começa descrevendo Naamã assim, só que introduz uma conjunção. Porém, aqui a gente entra literalmente num porém. Era leproso, herói da guerra, de muito conceito, porém era leproso. A palavra lepra, em hebraico, é usada para se referir a um quadro, a um espectro muito grande de doenças relacionadas à pele, ou doenças de pele. Digo isso porque, como Naamã, ao que tudo indica, continuava na ativa, convivendo em sociedade, sem oferecer perigo de contágio aos outros, provavelmente não era portador de hanseníase, da lepra propriamente dita, para a qual na época não havia cura nem tratamento, e era uma doença grandemente contagiosa, infecciosa. Possivelmente Naamã fosse portador de outra doença de pele, igualmente humilhante para a visão da época, mas não a lepra propriamente dita. Mas era uma doença que o incomodava profundamente. E que o fazia sofrer grandemente. Porém, leproso. Vamos continuar a leitura do texto. Versículo de número 2. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Irmãos, o texto vai falar então de uma batalha, de uma guerra que se deu entre Síria e Israel. E nessa batalha, nessa guerra, uma menina foi feita cativa e colocada ao serviço da mulher de Naamã. Eu fico me perguntando aqui, será que essa guerra foi a guerra na qual Acabe morreu? A guerra que recentemente vimos, que havia acontecido há mais de 2 anos, quando Acabe morreu, e assumiu em lugar de Acabe Acasias, seu filho. E Acasias reinou por 2 anos, e Acasias havia morrido, e agora era rei Jorão. Então pelo menos 2 anos havia se passado. Será que foi nesta batalha que essa menina foi feita cativa? Não sei, pode ser que sim, pode ser que em outra batalha, mas o texto diz que foi numa batalha contra Israel. Versículos 3 e 4. Disse ela à sua senhora: tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor:
assim falou a jovem que é da terra de Israel. Irmãos, aquela menina, uma jovem menina, servindo como escrava na casa de Naamã, atendendo a senhora de Naamã, a esposa de Naamã, vendo aquela situação, a doença daquele homem, a tristeza dele por causa de sua doença, disse palavras de esperança. Tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Se ele se colocasse diante do profeta, ele seria restaurado de sua lepra, de sua doença. Essa menina suscitou esperança no coração de Naamã. E Naamã a ouviu e foi ter com o rei. E diante do rei, Naamã disse: olha, assim falou a jovem que é da terra de Israel. Ela me disse dessa forma. Continuemos a leitura, os versículos 5 e 6. Antes de lermos os versículos 5 e 6, eu só quero ressaltar aqui, irmãos, que já naquela época, e muito antes daquela época, o povo de Israel era conhecido pelos milagres operados pelo seu Deus. Os grandes milagres operados pelo seu Deus nas terras circunvizinhas, nas nações circunvizinhas, se ouvia falar dos milagres realizados por Yahvé, pelo Senhor, na terra de Israel. E quando aquela jovem disse isso, a esperança naquele homem se acendeu. Aí a gente continua então a leitura. Vejam os versículos 5 e 6. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. O rei da Síria ficou animado também. Acendeu a esperança no coração do rei da Síria. Ele disse: vai então, meu filho, anda. O que você está esperando? Vá com pressa até a terra de Israel. E vejam o restante do versículo 5. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 340 quilos de prata. 10 talentos. 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro. Você já viu 1 quilo de ouro na sua vida? E 68 quilos de ouro? 68 quilos de ouro, os 6.000 ciclos de ouro. Foi a carga que o rei disponibilizou para que Naamã levasse como presente, como oferenda. 340 quilos de prata, 68 quilos de ouro e 10 vestes festivais, 10 vestes de festa. Foi essa a carga, foi esta a comitiva, além de oficiais que estavam com Naamã, uma grande comitiva. Levou também ao rei de Israel, versículo 6, a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Ok, a comitiva partiu, carregada de preciosidades, da terra da Síria, à terra de Israel. Naamã, comandante do exército, comandando aquela comitiva, com oficiais, animais, e eles foram em direção a Samaria. Apresentaram aquela carta diante do rei Jorão. Olha, essa carta quer dizer que em chegando a ti, Naamã, é para você providenciar a cura dele. Ok. Vejam a reação
de Jorão, no versículo de número 7. Tendo lido o rei de Israel a carta, o que ele fez, irmãos? Rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem, para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Vejam a reação de Jorão. Ninguém o chamou de Deus, mas alguém sabia e cria e compartilhou que havia Deus em Israel. E Jorão, o líder do povo de Israel, o líder civil, respondeu dessa forma vergonhosa. Essa foi sua reação. E o texto continua. Versículo de número 8. Ouvindo, porém, Eliseu, o que é que vem depois da palavra Eliseu? Entre vírgulas, homem de Deus. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus. E o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Jorão, o que você fez? Por que você rasgou as suas vestes? Que vergonha! Deixe que ele venha até mim, e ele vai saber que há profeta em Israel. Mas o peso aqui não está no profeta, está naquele por meio do qual o profeta falava, está naquele por meio do qual vinha a palavra ao profeta. O profeta dizia: veio a mim a palavra do Senhor. Jorão, deixa vir a mim, e ele verá que existe Deus em Israel. Existe alguém que fala por meio de profetas em Israel. Essa foi a reação de Eliseu. Talvez estivesse em Dotã, a 16 quilômetros de Samaria. Em alguns outros momentos era o local onde Eliseu ficava, em Dotã. A notícia chegou até Eliseu, e Eliseu mandou então essa informação para o rei. E vejam só o versículo de número 9, nós continuamos a leitura. O versículo 9 vai dizer: veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros, com sua comitiva, e parou à porta da casa de Eliseu. Então chegou a comitiva na porta da casa do profeta. O profeta era alguém simples, era um homem de Deus, a sua riqueza era ser homem de Deus. Vimos na semana passada que em momentos de fome ele orava, Deus supria com alimento, ele não tinha reservas financeiras, ele não era um homem rico, materialmente falando, a sua riqueza era o seu Deus, que o supria sempre que necessário. E chegou então a comitiva diante da casa do profeta, do homem de Deus. E nós então lemos nos versículos 10 a 12 a ação de Eliseu e a reação de Naamã. Olhem sua Bíblia. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura,
Abana e Farfar, rios de Damasco, capital da Síria, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Irmãos, aqui alguns detalhes que daqui a pouco, quando falarmos sobre as personagens, vamos destacar. Mas eu quero só ressaltar aqui que o profeta Eliseu, diante daquela comitiva com pompa e circunstância, nem deu o ar da graça. O profeta Eliseu mandou um mensageiro. E Naamã se sentiu insultado com aquilo. Ora, gente, comandante do exército da Síria, de alto conceito, com uma comitiva, com carros e cavalos, com prata, com ouro, com vestes festivais. O profeta nem faz conta. O profeta manda um mensageiro. Nem é o moço do profeta, nem é o servidor, é o mensageiro. Vai lá, fala para ele. Dá uns mergulhos no Rio Jordão. E Naamã fica indignado. Vamos continuar a leitura. Versículo de número 13. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Irmãos, que bom que Naamã tinha pessoas sensatas ao seu lado, né? Que bom que ele tinha pessoas sensatas ao seu lado, os seus oficiais subalternos, amando dele, que o obedeciam, batiam continência para ele. Os seus oficiais se manifestam: meu pai, assim, com respeito, né? Com todo respeito, ouça o que temos a dizer. Se ele te falasse para escalar uma montanha, para mergulharem lá no fundo do oceano, se ele te falasse para voltar lá em Damasco e trazer muito mais prata e muito mais ouro, você não faria isso? Ele só te falou: vai e mergulha no Rio Jordão. Ok, foi o conselho dos oficiais. Versículo 14, Naamã ouviu. Versículo 14, então, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Irmãos, Naamã foi, calçou a cara, no sentido de ir contra o seu alto conceito, e ele foi e desceu ao Jordão, e mergulhou 7 vezes. E ele teve ali um tratamento dermatológico que toda mulher gostaria de fazer. A sua carne ficou como a carne de uma criança. A sua pele ficou como a pele de uma criança. O texto continua. O milagre acontece. Versículo 15, nós lemos: voltou o homem de Deus, voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Apenas essa primeira parte do versículo 15. Ele quis voltar ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. A semelhança do leproso de Lucas 17, do 1 em 10. O Senhor Jesus perguntou: foram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve alguém que viesse agradecer? Não houve outro? Só esse estrangeiro, samaritano. Olha que interessante, Naamã, um estrangeiro.
ele voltou para agradecer. O Senhor Jesus disse para aquele que havia voltado: vai em paz, a tua fé te salvou. E quando ele disse para aquele que havia voltado: a tua fé te salvou, o verbo usado não é simplesmente um verbo para cura física, é um verbo que era usado e foi usado em outros momentos para salvação espiritual, para salvação, para cura espiritual, dando a entender que aquele leproso havia se encontrado com o Salvador de forma eficaz e irresistível, e havia tido a sua vida transformada. Então aqui Naamã retorna para agradecer, para dar glória a Deus, reconhecendo a soberania do Deus de Israel. Irmãos, e dessa feita, Eliseu apareceu. Olha a continuação do texto. Versículo 15, mais uma vez, a parte inicial: voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante do homem de Deus e disse: eis que agora reconhece o que, irmãos? Eu reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Irmãos, vejam só o que ele falou. Eu reconheço que em toda a terra, na Síria, em Damasco, na terra dos filisteus, em Moabe, em Amon, na Filístia, na Etiópia, na Síria, na Babilônia, em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Vejam só o efeito daquilo que este homem de Deus fez. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Olha, eu quero manifestar gratidão. Os irmãos devem se lembrar que recentemente nós falamos sobre a mulher de Sunem. Os irmãos se lembram? E quando ela quis manifestar, na verdade lá, quem quis manifestar a gratidão foi o próprio Eliseu, não foi? Você tem nos tratado com tanta abnegação, o que é que eu posso fazer por você? Ele quis manifestar gratidão. Aqui, Naamã quis manifestar gratidão, mas Eliseu entendeu que não era a hora de receber presentes. Vejam só a continuação do texto: agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Estou com ele, insistiu para que o aceitasse, mas ele recusou. Naamã queria manifestar gratidão, mas Eliseu recusou. Não era o momento. Posicionamento firme de Eliseu aqui, recusando a dádiva, recusando o ouro, recusando prata, recusando vestes festivas. E olha que eles estavam em momentos difíceis. Semana passada vimos que momento até de fome. Aquelas riquezas seriam bem-vindas, mas não era o momento. Eliseu queria mostrar que a salvação é de graça, é dádiva. Vamos continuar a leitura do texto, versículo de número 17 até o versículo de número 19, parte inicial. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vá em paz. Irmãos, aqui nós temos alguns pontos interessantes que daqui a pouco nós vamos ressaltar. Ele faz um pedido,
ele queria levar a terra de Israel. A ideia era de que o Deus da terra só poderia ser adorado na sua terra. Então, ele queria levar terra, literalmente terra, para fazer um altar lá na Síria, para invocar o nome do Deus de Israel. E ele ainda faz um pedido para Eliseu, na sensibilidade. Ele já pensava, olha, eu muitas vezes acompanho o rei, quando o rei vai adorar o seu Deus, e quando eu tiver que me prostrar ali, ele já estava com sensibilidade espiritual. Ele falou, olha, você me perdoe, porque eu não quero adorar nenhum outro Deus, eu estarei cumprindo o meu papel como comandante do rei, companheiro do rei, mas eu não estarei adorando o Rimon. Irmãos, Eliseu sabia que a obra de Deus. Eliseu disse, olha, vá em paz, a obra na sua vida Deus vai continuar a fazer. A obra não é por força nem por violência, é pelo Espírito. As mudanças Deus faz, à medida que a pessoa vai andando com Ele. E continuando então a leitura, irmãos, caminhando para o final, o versículo 19 até o versículo 25, o texto diz: quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, a primeira menção a Geazi nessa história, poderia até passar sem ele, mas ele entra, e entra mal. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata, 34 quilos, e 2 vestes festivais. Nem pediu ouro, foi modesto, né? Disse Naamã: ser servido tomar 2 talentos. Instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais, pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram adiante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das suas mãos e os despediu, e os depositou na casa, e despediu aqueles homens que se foram. Esperou chegar até determinada distância, né, para não dar pistas para Eliseu do que ele havia feito. Despediu os homens, eles se foram. Ele deu um jeito de guardar aquilo, guardar a prata, guardar as vestes. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Irmãos, então é isso que acontece aqui, a lastimosa participação de Geazi nessa história. Seria melhor que nem tivesse participado dela. E o texto finaliza versículos 26 e 27. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele. Versículo 26 primeiro. Porém ele disse: porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele, leproso, branco como a neve.
o texto acaba. Nem sempre Deus revelava algo ao profeta Eliseu. Quando a mulher de Sunem foi até ele, Deus não revelou. E ela chegou até ele e se lançou aos seus pés. Esse mesmo Geazi tentou arrancá-la de lá e falou: deixa, ela está em amargura de espírito, e o Senhor me encobriu. Deus não me revelou o que está acontecendo com ela. Mas aqui Deus revelou. Ele fala dessa revelação em termos interessantes. Eu fui contigo em espírito. Deus me mostrou tudo, eu te acompanhei. Por que você fez isso, Geazi? Por que é que você fez isso? Irmãos, e a punição foi muito severa. Na mesma hora, no mesmo instante, ele foi visitado por lepra. Naamã retorna para a Síria feliz por ter encontrado o Deus de Israel, que para ele agora era mais valioso do que prata e ouro. Geazi, que estava com Deus de Israel, achou prata e ouro mais valiosos do que andar com Deus. Eu quero passar rapidamente para a segunda parte, então, desta mensagem, e mais uma vez eu pergunto a você, estamos falando sobre livres que decidiram servir e escravos que acham que são livres, e a pergunta, mais uma vez, aos olhos de Deus, você é livre ou é escravo? Aos olhos de Deus, você é livre ou é escravo? Vamos começar analisando rapidamente alguns detalhes sobre um general escravo que é tornado livre. Um general escravo que é tornado livre. Naamã era leproso. Todavia, como o texto vai nos mostrar em alguns detalhes, por ser muito bem sucedido, ainda assim, tinha um alto conceito de si mesmo. Era alguém arrogante, de certa forma. Nós vamos ver isso aqui em alguns detalhes. Era alguém que, de certa forma, tinha um alto conceito de si mesmo, mas Deus se revelaria a ele. E para se revelar a ele, Deus preparou com duras provas. Vamos observar essas provas. Primeira prova, a lepra propriamente dita, um espinho na carne de Naamã. Ele era tão poderoso, ele era tão grande, de grande conceito aos olhos do seu senhor, o rei da Síria. Era alguém que acompanhava o rei, mas era leproso, uma doença incurável. Seja qual fosse a doença, era uma doença estigmatizante, que fazia dele alguém que sofria, e que era observado com olhos julgadores por outras pessoas. Um espinho na carne. Segunda prova, ele precisou ouvir uma escrava que lhe prestava serviços, que foi trazida por ele mesmo, por seu exército, em uma batalha. Ele precisou ouvir uma escrava, ele precisou ir a Samaria e pedir ajuda ao rei Jorão, filho do rei que havia sido morto em batalha que ele provavelmente havia comandado. Vejam só a situação. Uma menina escravizada dentro da sua casa, ele rico, poderoso, famoso, importante, e ele precisou ouvir a escrava e ir a Samaria, pedir um favor, quem sabe, ao rei que era órfão, porque em uma batalha que ele pode ter comandado, vitimou o rei Acabe, pai de Jorão.
Terceira prova, o aparente descaso de Eliseu. Irmãos, Eliseu, como nós vimos no texto, nem aparece. Manda um mensageiro qualquer. E Naamã fica furioso, fica indignado com aquilo. Mas peraí, como assim? Eu pensei que ele viria, me receberia, levantaria a sua mão, invocaria o seu Deus. Ele nem apareceu. O aparente descaso de Eliseu. Quarta prova, a condição do rio Jordão, um rio barrento para aqueles que o conhecem. Eu não conheço, mas as pessoas dizem do rio Jordão como um rio barrento, um rio aparentemente sujo, devido a detalhes ali da região, de onde ele passa, do seu leito, muito diferente de rios de Damasco, rios cristalinos, rios da Síria. E ele fica indignado, se for para banhar, eu banho lá na Síria. Para que eu vou aqui? Para que eu vou fazer essa viagem, vir aqui, para dar mergulho em rio sujo? Quarta prova, condição do rio Jordão. E Deus está manifestando o seu coração. Está manifestando o coração deste homem. Um comandante, um general escravo, escravo do seu próprio autoconceito elevado, escravo de uma postura impositiva, no sentido de que não queria se prostrar, mas foi levado a se prostrar, foi levado a se humilhar diante de uma escrava, diante de um pedido, diante de um aparente descaso, diante de uma prova que para ele era humilhante. Tem mais uma prova, uma quinta prova. Indignado como estava, ele precisou ouvir os seus inferiores. Ele precisou ser chamado à sobriedade por aqueles que eram servos dele, que com a educação lhe dirigiram a palavra e lhe disseram: meu pai, espera aí, se te fosse pedido alguma coisa difícil você não faria, quanto mais mergulhar no rio. Um general escravo que se torna liberto. Irmãos, Naamã passa por isso tudo, e depois de passar por isso tudo, ele vai sendo quebrantado, ele vai sendo moído ali por Deus, e ele decide descer ao Jordão, se humilhar, e ali um milagre acontece, e depois de acontecido o milagre na sua pele, na sua carne, ele volta para agradecer, manifestando fé no Deus de Israel. Embora general, era escravo do pecado. Agora, após conhecer a Deus, estava livre. Havia aprendido a se humilhar, havia aprendido a ser dependente, havia se arrependido de sua presunção e soberba, ainda que houvesse muito caminho pela frente, muita trajetória a ser trilhada, mas ele estava no caminho da fé. Ele iria amadurecer, iria crescer, não sabemos o restante de sua história, mas o texto nos mostra a sua confissão: agora eu sei que não há rei, não há Deus senão em Israel, não há Deus senão na terra de Israel. Irmãos, o mesmo acontece a todo aquele que de alguma forma que era escravizado pelo pecado, se torna livre pelo poder da cruz. O mesmo acontece com todo aquele que é chamado por Jesus e tornado livre pela verdade.
livre do pecado. Quem sabe esta pode se tornar a sua situação nesta noite. Alguém que é escravo, mas acha que é livre. E de repente Deus quer quebrar você. Deus quer fazer você ver o seu pecado, ver a sua limitação, ver que não importa os títulos pelos quais você é chamado, as condecorações que você já ganhou, as patentes que você já tem, os diplomas que você conquistou, o patrimônio que você construiu. Nada tem valor se ainda se é escravo do pecado. Quem sabe Deus quer quebrar a sua cerviz e fazer você se humilhar diante dele. Um escravo sendo tornado livre pelo único que pode libertar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Todo que comete pecado é escravo do pecado. Um general escravo que se torna livre. Segunda personagem, uma escrava livre, tão abençoadora. Uma escrava, porém livre, e tão abençoadora. O que definia aquela jovem menina não era o que os homens fizeram com ela, mas o que Deus era para ela. Isso faz muita diferença. O que a definia não era o que os homens fizeram com ela, mas o que Deus era para ela. Ela poderia ter o coração amargurado. Ela poderia se colocar como vítima. Eu estou aqui na casa desse homem como escrava. Tomara que ele morra com essa doença. Tomara que a doença alastre. Tomara que ele sofra muito. Quem sabe, não sei, estou aqui conjecturando, quem sabe era uma órfã de pai, morto em batalha, comandada por Naamã. O fato é que ela estava cativa, escrava, servindo a esposa de Naamã. Poderia ter o coração amargurado. A última coisa que poderia querer era ver Naamã bem. Às vezes, permitimos que o nosso coração se amargure por tão menos. Por tão menos, permitimos que o nosso coração fique cheio de sentimentos escravizadores, venenosos, que nos causam mal. Ela era escrava, mas era livre, e mais livre que escrava. Na verdade, ela não era escrava, ela era livre, mas era uma livre que era escrava. Eu queria que os irmãos entenderam, né? O fato, irmãos, é que ela foi fundamental para que Naamã fosse curado e conhecesse a Deus. Ela era uma escrava livre tão abençoadora. Ela não estava escravizada por sentimentos pecaminosos. Não era vítima de sua história. Ela não estava na casa de Naamã por acaso. Deus queria usá-la. Deus a colocou ali com um objetivo. Assim como Deus colocou José no Egito com um objetivo. Muitas vezes nós podemos nos perguntar questões como as que seguem. Por que é que Deus me colocou nesse ambiente de trabalho tão podre, tão ruim? Por que é que eu preciso conviver com pessoas tão difíceis, tão pecadoras? Por que é que a minha família é tão desestruturada? Às vezes pensamentos assim podem passar pela nossa cabeça e muitas vezes nos vitimizar, nos envenenar, dominar a nossa vida,
Precisamos aprender como esta jovem escrava, que não são as nossas circunstâncias que devem nos definir, mas o que Deus é para nós. Não nossas circunstâncias, mas aquilo que Deus é para nós. Deus nos coloca em meios nos quais podemos ser bênção em suas mãos. Pare para pensar nisso. Pode ser que o lugar difícil onde você esteja é porque Deus quer que você floresça lá, porque Deus quer que você seja bênção lá. Aquela pessoa irritante, que no seu coração, quem sabe, em alguns momentos você já até pensou, poderia cair um raio na casa dela. Às vezes Deus quer te usar como instrumento para que essa pessoa conheça o Salvador. Irmãos, precisamos entender que Deus não faz nada por acaso. E vejam só que interessante, irmãos, um ponto aqui importante. Naamã não estava de início preocupado com a salvação de sua alma, estava. Naamã estava preocupado com a cura do seu corpo. Naamã queria que o seu corpo fosse curado da sua lepra. Ele não estava preocupado com a salvação de sua alma. As pessoas perdidas muitas vezes não estão preocupadas com a salvação de sua alma. Muitas vezes, como servos de Deus que somos, nós iremos agir como abençoadores de início, atendendo a necessidades imediatas de pessoas. E através disso, essas pessoas serão levadas a entender que existe algo que, na verdade, é muito mais importante do que qualquer necessidade imediata. Naamã não foi a Israel porque queria ser servo do Deus Altíssimo, porque queria perdão dos seus pecados. Ele queria cura da sua lepra. Mas ele reconheceu que havia um Deus. Aliás, havia Deus só em Israel, e ele serviria a esse Deus. Uma escrava livre tão abençoadora. Rapidamente, eu quero passar para o terceiro momento, um rei escravo de seu conforto e de sua segurança. Irmãos, que lástima, que lástima. O rei Jorão, representante pactual de Deus, guia sobre o povo da aliança, nem cogitou a ideia de buscar o poder de Deus. Vejam só a situação. Ele era representante pactual, era o rei civil da nação de Israel, um cargo importante ali, considerando o Israel do Antigo Testamento. Ele nem cogitou a ideia de buscar o poder de Deus, estava bitolado em sua teoria da conspiração. Não, peraí, tem alguma coisa por trás. Teorias da conspiração muitas vezes bitolam, fazem com que a gente fique com viseira. Não, peraí, tem alguma coisa por trás. O que ele quer é arrumar uma desculpa para entrar em guerra. Meu pai morreu na guerra. Eu não quero guerra, eu não quero saber de guerra. Com medo de perder seu conforto, com medo de perder sua segurança, com medo de ver sem guerra. Ele nem cogitou o fato de que havia Deus em Israel. Às vezes os nossos medos fazem com que oportunidades apareçam diante de nós como dificuldades. Precisamos ter cuidado com a forma como interpretamos as coisas. Às vezes uma aparente dificuldade é uma oportunidade para que o nome de Deus seja honrado na nossa vida. Um profeta livre que se satisfazia em Deus, a quarta personagem aqui, um profeta livre que se satisfazia em Deus,
Para dar testemunho da graça maravilhosa do Senhor, Eliseu não aceitou os ricos presentes que Naamã havia trazido. Irmãos, Eliseu não cresceu o olho no ouro. Eliseu não cresceu o ouro na prata, o olho na prata. Eliseu não cresceu o olho nas vestes. Não. Para ele essa riqueza não brilhava. O seu brilho estava em outra riqueza. Eliseu não aceitou os ricos presentes que Naamã havia trazido. Ele não pediu nada para fazer o que fez à época. Os profetas eram presenteados, os mensageiros celestiais, os mensageiros das divindades eram presenteados quando alguém ia buscar uma bênção, alguém ia buscar uma oração, alguém ia buscar uma invocação divina. Eles levavam presentes aos profetas, aos mediadores ali. Nas nações pagãs também acontecia isso muito. Irmãos, Eliseu não aceitou nada, nada. Ele queria mostrar, como eu já disse, que a salvação é de graça. Queria deixar isso muito claro. Ele era apenas um intermediário. Ele não se importava com honra humana. Se ele quisesse honra ali, ele sairia. E quem sabe diante do rei, do comandante, né, ele valorizaria aquele momento para todo mundo ver que aquele comandante estava pedindo favor a ele. Ele manda um mensageiro qualquer. Não se importava com honra humana. Não quis aparecer diante da importante comitiva que veio lhe procurar. Sua glória não estava no que as pessoas poderiam pensar acerca dele, mas no que Deus pensava a seu respeito. Era um profeta livre, que se satisfazia em Deus, e não em outras coisas. Sua satisfação não estava na sua popularidade, sua satisfação não estava na sua grandeza, sua satisfação não estava na sua posição, sua satisfação estava no Deus a quem ele servia. A situação, já vimos aqui, não era de folga financeira, mas nada faltaria a Eliseu, como nada lhe havia faltado no passado. Deus continuaria suprindo, multiplicando pães, multiplicando azeite. Deus continuaria suprindo. O maná continuaria sendo dado a cada necessidade. Deus continuaria cuidando dele. Irmãos, e um ponto aqui rápido que eu quero destacar, é que no texto que lemos, a expressão homem de Deus aparece 4 vezes. A expressão profeta 3 vezes. A expressão profeta aparece uma vez na boca da menina, escrava, livre. A expressão profeta aparece uma vez na boca do próprio Eliseu, e na boca dos oficiais de Naamã. Profeta. Eliseu se diz profeta, a menina diz de Eliseu profeta, e os oficiais de Naamã diz de Eliseu profeta. Mas 4 vezes o narrador, o autor do livro, quando fala Eliseu, coloca entre vírgulas, homem de Deus. O autor do livro, ou o compilador do livro, né, aquele que trouxe ao nascedor esse livro, possivelmente um outro homem de Deus, que sabia do valor do que é ser um homem de Deus. Profeta Jeremias, homem de Deus. E para ele era como que quase que necessário, quando falava de Eliseu, colocar, olha, Eliseu, homem de Deus. A palavra de Deus está na boca dele. Ele é um homem de Deus. Como que quem dizia, eu sei o que é ser um homem de Deus. Eu sei o que é ter Deus como seu tudo. Eu sei. Um profeta livre, que se satisfazia em Deus, e em nada mais. E finalmente, irmãos, um aprendiz de profeta escravo, embora vivesse em um ambiente de libertação. Era escravo,
estava no meio do ambiente de libertação, no meio do ambiente de bênção, mas era escravo. Como a postura de Geazi é vergonhosa. Quis pagar para ver o salário, que o salário do pecado é a morte. Geazi quis pagar para ver que o pecado oferece não é capaz de satisfazer a sede do coração. Quis pagar para ver que o pecado engana e cobra muito caro e não dá o que promete dar. E como, irmãos, líderes religiosos da estirpe de Geazi fazem mal ao evangelho? Como líderes religiosos tais quais Geazi envergonham o evangelho? Homens que não têm em Deus a sua satisfação, embora vivam em um ambiente de libertação e às vezes até preguem a libertação, são escravos. Geazi, um representante dessa natureza. Meu irmão, como Geazi, não queiramos pagar para ver, não queiramos pagar para ver que o pecado engana, não dá o que promete, mas causa morte. Como Geazi, que agiu como Eliseu lá atrás, não desprezemos a bênção de Deus por coisas profanas. Não haja entre vós algum profano como Esaú, que por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Às vezes nós trocamos a bênção de ser parte do povo de Deus por coisas tão pequenas, ainda que seja 2 talentos de prata, é muito pequeno, não é nada. Às vezes trocamos a bênção de ser parte do povo de Deus por coisas tão sem valor. Não troque não, meu irmão. Não troque não. Por prazer, por vício, por seja lá o que for, por sucesso, por fama. Não troque não. Ele vivia num ambiente de libertação, mas era um escravo. Irmãos, e eu finalizo ressaltando que, no meu ponto de vista, deve ter sido muito bom, deve ter feito muito bem para os primeiros leitores deste livro terem lido essas histórias. Imagine você, o povo na Babilônia, e o profeta Jeremias compilando esses documentos, e de repente trazendo à luz esse livro que por Deus foi inspirado e hoje está no cânon sagrado. Imagine aqueles nossos irmãos lá do passado, em terra estrangeira, padecendo uma escravidão, lendo estas histórias, entendendo que eles só seriam escravos se quisessem, ainda que estivessem na terra do exílio, ainda que estivessem na Babilônia. Eles só seriam escravos se quisessem. Eles poderiam ser escravos livres, abençoadores, na terra do exílio. Irmãos, eu quero finalizar com uma aplicação para todos nós como cidadãos brasileiros. Vivemos em um país que muitas vezes nos envergonha. Eu falo isso por mim e penso que esse sentimento pode ser o de muitos dos irmãos. Vivemos em um país que muitas vezes nos envergonha. São muitos, por causa disso,
Muitos os que buscam se mudar do Brasil, dizendo que já estão cansados de viver em um país com tantas falhas, tantos defeitos, tantos desmandos, tanta corrupção. E vem aquela ideia que se cunhou ou tomou o nome, entre aspas, de um sonho americano. Não apenas a América, mas é aquela ideia, o sonho americano é ir para fora. Eu vou sair daqui, vou para fora, seja para a Europa, seja para a Oceania, seja para a América do Norte, enfim, eu vou sair, deixar esse país que envergonha, que traz tristeza. Pode ser que alguém tenha o chamado, sim, para deixar o país, para deixar o Brasil. Pode ser que alguém tenha esse chamado. Deus queira usar algum de vocês, alguns de nós, quem sabe, num país pobre da África, como missionários, ou num país rico, mas escravo, como o Japão. Eu não sei. Mas talvez o que Deus espera de nós, e creio que da maioria de nós é isso que Ele espera, é que sejamos bênção aqui onde nós estamos, que façamos diferença aqui no nosso Brasil, na terra onde nascemos, sejamos instrumentos de mudança na vida de muitos que ainda estão escravizados pelo pecado, esperando que alguém que já foi liberto pelo Salvador, um homem ou uma mulher de Deus, Eliseu, o homem de Deus, esperando que um homem ou uma mulher de Deus, ainda que seja uma pessoa sem importância social, ainda que sejamos sem importância política, sem importância financeira, como era aquela menina escrava livre. Pode ser que há muitas pessoas ao nosso redor, esperando que nós lhes dissemos que o Senhor Jesus Cristo pode mudar sua vida. Tomara, meu Senhor, estivesse diante do profeta que está em Israel e seria restaurado da sua lepra. O meu Deus pode mudar a sua vida. O meu Deus pode te ajudar. Eu quero orar por você. Ele pode te ajudar a passar por este problema. Ele pode mostrar o seu poder na sua vida, nessa crise pela qual você está passando. O meu Deus pode mudar completamente a sua história. Que Deus nos ajude a fazer diferença no lugar onde Ele tem nos plantado. Que Deus nos ajude a ser livres que decidem servir, e não escravos que acham que são livres. Livres para libertar outros escravos, mas para libertar outros escravos, antes precisamos ter sido libertados e conhecer o libertador. Eu peço a você que feche os seus olhos. Coloque sua vida diante de Deus, meu irmão. Eu não sei qual dessas personagens é aquela com a qual você mais se identifica ou que melhor descreve sua vida. Será que um general escravo, um pecador escravo, que está sendo chamado para ser livre? Será que essa personagem descreve sua vida? Ou será que você é descrito por aquela escrava livre tão abençoadora? Glória a Deus se for assim, louvado seja o Senhor.
Ou quem sabe, descreva a sua vida um rei escravo de seu conforto e de sua segurança. Não, eu vou ficar na zona neutra. Eu não quero me envolver, eu não quero dor de cabeça. Dá muito trabalho envolver com gente. Dá muito trabalho tentar ajudar, depois não reconhecem o que eu estou fazendo. Ainda jogam na minha cara. Depois eu que vou sofrer as consequências. Um rei escravo do seu conforto, de sua segurança. Quem sabe você é um profeta livre, que se satisfaz em Deus, e as pessoas olham para você e dizem, olha ele, vírgula, homem de Deus, ela, vírgula, mulher de Deus. Que bênção, se for assim a sua vida, se as pessoas olharem para você e descreverem você como descreviam Eliseu, alguém que se satisfaz em Deus, livre. Ou quem sabe, Deus o livre disso. O que descreva a sua vida seja um aprendiz de profeta escravo, que viva num ambiente de libertação, mas que é escravizado pelo pecado, e não valoriza as bênçãos espirituais, e está trocando a bênção de Deus por aquilo que é profano. Se for o seu caso, peça misericórdia a Deus, fala, Deus me livra dessa lepra, me livra dessa lepra, Senhor, dessa morte, tenha misericórdia de mim. Senhor, nós lhe agradecemos, Pai, pela sua palavra. Lhe agradecemos, Deus, porque o Senhor é aquele que se manifesta a nós mediante essa palavra, a palavra viva e eficaz, a palavra inspirada, preservada, revelada e proclamada. Abençoa, Deus, a tua igreja nesta noite, cada pessoa aqui reunida. Ó Deus, dê clareza para que cada pessoa aqui presente possa entender qual dessas personagens representa a sua vida nesse momento. E se for bem representada, Pai, que possa se alegrar no Senhor. Se for representada por aquela jovem escrava livre, ou pelo profeta que se satisfazia no Senhor, louvado seja o Senhor, continua usando, Pai, os teus servos, para a tua glória e louvor. Deus, se for representado, Pai, por Geazi, ou por Jorão, tenha misericórdia, Senhor. Alguém que se apega ao seu comodismo, à sua zona de conforto. Alguém que vive num ambiente de libertação, mas está escravo pelo profano. Deus liberta, Pai, tenha misericórdia, livra dessa morte. Ó Senhor, e se tem alguém aqui, Pai, que a semelhança de Naamã é escravo, mas está sendo chamado, que não tarde em se quebrantar diante do Senhor, que não tarde, ó Deus, em se colocar diante do Senhor e dizer, tenha misericórdia de mim, pecador, invada o meu coração, Senhor, livra-me de mim mesmo, muda a minha história, muda a minha vida, liberta-me dessa lepra que causa morte. Senhor, faz a sua obra, Pai. Faz a sua obra. Por meio do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Que a tua palavra não volte vazia, Senhor. Mas que prospere naquilo para o que o Senhor a designou. Em nome de Jesus. Amém.